Fala galera, beleza? Aqui é o Dani e hoje a gente vai conversar um pouco sobre aplicações dessas leis de Newton e de forças também, certo? A gente vai pegar um exemplo e vai conversar sobre forças e aplicação da lei de Newton, certo? Antes de começar, eu quero pedir que se vocês não seguem ainda a gente nas nossas redes sociais, que vocês sigam a gente, certo? Lá no Instagram e aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui e a gente vai conversando sobre esse exemplo para a gente entender como que as coisas funcionam na hora que a gente for fazer um exercício, certo? Eu preciso que vocês assistam isso até o final. No final vai ter uma atividade para vocês fazerem, para depois me mandar. E é importante que vocês façam porque sempre que tiver um exercício que falar de força, falar dessas aplicações das leis de Newton, vocês vão ter que fazer bastante coisa. E essas coisas têm que ficar fixas na sua cabeça. Então eu peço que vocês assistam até o final e entendam o que a gente está fazendo em cada passo aqui para a gente resolver esse exercício. Certo? Vamos lá. Sabendo que o João é esse bonequinho de palito aqui. O João está fazendo uma força de 60 newtons, puxando um bloco de massa de 5 kg com atrito, determine o valor da normal, o valor da aceleração do bloco e o valor da tensão. A gente não tinha conversado sobre tensão ainda. Certo? Eu resolvi deixar ela para falar dela melhor agora, dessa tensão agora, porque vocês vão ver que em alguns casos você tem ela, você precisa falar dela, mas em alguns casos ela não vai ser tão importante para o exercício, certo? Em si, para algum valor do exercício, certo? Vocês vão ver isso provavelmente na hora que vocês estiverem fazendo a questão que eu vou colocar para vocês no final da aula, certo? Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que perceber nesse exercício é que esse menino, o João está puxando esse bloco, mas ele não está puxando esse bloco na horizontal, certo? Ele está puxando com um ângulo de 30 graus com a horizontal, certo? Mas você fala comigo assim, Daniel, tem algum problema? O que muda no exercício? Certo? O que muda é que, tipo, por exemplo, a força, quando você está fazendo a força totalmente na horizontal, todo o valor dessa força está contribuindo para o movimento desse bloco, certo? Toda a força está na horizontal, certo? Quando você tem essa força a 30 graus da horizontal, isso significa que essa força ela se divide em duas componentes. A gente já viu isso em forças. Essa força, quando ela tem algum ângulo, a gente pode decompor ela em duas forças, certo? Então ela tem como uma componente na vertical também, certo? E essa componente na vertical ela não ajuda para esse movimento, certo? Não faz parte desse movimento da horizontal, ok? Então, a gente vai precisar decompor essa força, certo? Porque o que importa é o movimento da horizontal desse bloco. Esse bloco não está nem subindo nem descendo, ele está andando horizontalmente, beleza? Então, se eu perguntar para vocês um dia, gente, para você puxar um bloco, é melhor você puxar ela totalmente na horizontal ou, por exemplo, 30 graus com a horizontal? Você vai falar comigo, é melhor você puxar totalmente na horizontal, certo? Porque aí toda a força que você está fazendo está sendo aplicada no movimento, certo? Está sendo aproveitada. Dessa forma aí que está no exercício, alguma partezinha dessa força está se perdendo, certo? Não está sendo utilizada. Então ela está usando uma força que, por exemplo, para fazer o mesmo movimento, se tivesse na horizontal, ela seria menor. Beleza? Então vamos lá. Que a gente precisa? Primeira coisa que a gente tem que entender é a tensão e a atração. O que é essa tensão e a atração? Quando eu falei com vocês o seguinte, que quando eu dou um soco na parede, a parede dá um soco em mim, que eu falei lá na nossa primeira aula de forças, eu estou falando que eu estou aplicando uma força na parede e a parede está aplicando uma força em mim, certo? Nesse caso aí, eu estou aplicando uma força no bloco, eu estou puxando o bloco e, consequentemente, esse bloco também está me puxando, certo? Pela terceira lei de Newton, certo? E essa força do menino aplicando no bloco e o bloco no menino, está passando por essa corda, certo? Então essa corda, ela tá unindo a força que o menino está fazendo ao bloco, certo? Então a gente coloca a tensão
dessa forma. Com a primeira parte, duas setinhas, vocês estão vendo? Duas setinhas laranjas, elas têm a mesma direção, só que em sentidos opostos, beleza? Uma em cada direção, uma em cada sentido. Por quê? Porque o menino está puxando o bloco e o bloco está puxando o menino, certo? Então a gente tem essas duas setinhas, de mesmo módulo e mesmo sentido. Ó, de sentido contrário, quer dizer, na mesma direção. Sentidos contrários, certo? Quando a gente tem um exercício que tem mais de um componente, por exemplo, nesse exercício a gente tem o bloco e o menino, certo? A gente tem que separar ele em dois pedaços. A gente tem que pegar as forças que estão agindo no bloco e as forças que estão agindo no menino, certo? Aqui a gente já pode ver que no menino, na segunda imagem, tem apenas duas forças agindo sobre, no caso, na mão dele, certo? Eu não estou pegando o peso do menino e a normal do menino, certo? Porque a gente sabe que o peso normal dele ali a gente vai ser o mesmo... vai ser de mesmo modo. Então a gente não está fazendo parte do exercício, certo? Eu quero saber da ponta ali da corda até o bloco, certo? O menino ali ele não está fazendo realmente parte das contas que a gente vai fazer. A gente vai pegar as contas a partir da mão dele ali, certo? Do puxar, da ação do puxar. Beleza? E quando ele está puxando o bloco, a gente tem que... ele está fazendo uma força e tem uma tensão, certo? Então a gente tem essas duas forças agindo ali na mão dele, certo? É quando ele está puxando a cordinha, certo? Então como é que a gente vai escrever essa força resultante? Seria a força menos a tensão, porque elas estão em sentidos contrários, certo? Por que não é a tensão menos a força? É porque a gente sabe que esse bloco ele está andando, certo? Então para esse bloco estar andando, a força no sentido que está escrito Fzinho aí, no caso o roxo, ela tem que ser maior do que a tensão para o movimento acontecer, certo? Então a força é maior que a tensão aí, certo? Então a gente sabe que seria a força menos a tensão, certo? Vezes a massa da corda, vezes a aceleração da corda, ok? Só que, geralmente, nesses exercícios, a gente vai colocar a corda com massa desprezível, com a massa próxima de zero, certo? Por quê? Porque para facilitar a nossa conta e para a gente conseguir ver exatamente o que está acontecendo. Porque essa corda tem um peso muito pequeno, certo? Então, o valor da tensão e o valor da força eles vão ser muito próximos, certo? Então, a gente considera aqui, para ficar mais fácil, que o valor da força e da tensão vão ser iguais, certo? Então, porque a massa é zero, então a massa vezes a aceleração seria zero, ok? Então, a gente vai ter que a força aí vai ser igual à tensão, beleza? Vamos lá. Percebam que, para o menininho, eu fiz o quê? A segunda lei de Newton. Eu já apliquei a segunda lei de Newton de cara nela. Eu desenhei as forças e já apliquei a segunda lei de Newton. Certo? Apliquei ela. A gente sabe que a massa de aceleração ali vai dar zero, porque eu coloquei que a massa seria desprezível. Certo? Então a gente já tem que a força é igual a tensão. Nos próximos exercícios, vocês às vezes já falam assim, ah não, ok, a massa é desprezível, eu já vou colocar a força igual a tensão. Certo? Isso vai ficar uma coisa mais mecânica. Mas sempre lembrem que o primeiro passo que eu fiz foi o quê? Desenhar as forças e aplicar a segunda lei de Newton. Certo? Vamos lá. O que você tem que fazer depois? É a primeira coisa que eu falei com vocês. A gente tem que decompor essa força, certo? No bloco, a primeira força que está, a força que está na corda aí, que precisa ser decomposta, é a tensão, certo? A tensão da corda, certo? Porque depois a gente vai conversar sobre as outras forças no bloco. Só que primeiro a gente tem que decompor essa tensão, certo? Como que a gente decompõe a tensão? A gente já conversou isso na última aula. A gente decompõe uma força para uma força desse mesmo jeito que a gente decompõe para qualquer força, certo? Não muda de uma força para outra, é uma regra, certo? Eu posso decompor tensão, posso decompor peso, decompor normal, decompor qualquer coisa, certo? Que a decomposição, o processo de decompor as forças vai ser o mesmo para todas, beleza? Então aí, a gente decompondo essa tensão, a gente tem uma componente na horizontal e uma componente na vertical, certo? A componente na horizontal é o Tx, que a gente vai ter que é T vezes cosseno de 30, e o Ty vai ser T vezes seno de 30, certo? Lembrando que
Nesse caso, eu coloquei o eixo horizontal e o eixo horizontal bonitinho, certo? Que eu coloquei eles paralelo a esse plano aí, ao nosso, que a gente conhece, certo? De uma forma diferente que eu coloquei no plano inclinado, certo? Lembrem sempre que esse eixo a gente pode colocar ele em qualquer lugar, certo? A gente pode colocar ele em qualquer ângulo horizontal, no caso, certo? Lembrem sempre do que eu fiz no último vídeo com o plano inclinado, que eu inclinei o eixo também para ficar mais fácil, certo? Nesse caso eu não vou inclinar porque a situação toda está no horizontal bonitinha, certo? Então eu vou colocar o eixo na horizontal também, ok? Então vamos lá. Eu tenho o TX que vai ser T vezes cosseno, com o que vocês conhecem de cosseno, igual cateto adjacente sobre hipotenusa, você consegue achar isso aí, certo? A gente já conversou sobre isso. Mesma coisa para o TY. TY vai ser o T vezes o seno de 30, beleza? A gente guarda essa informação porque a gente vai usá-la depois, certo? Então a gente já tem duas informações. A gente já tem que a força é igual a tensão, e a gente já tem informação que Tx é igual a T vezes cosseno e Ty é igual a T vezes o seno, beleza? Acabamos de decompor a força. O que é a próxima coisa que a gente vai fazer? O somatório de forças no bloco, certo? Que a gente já conversou também. Vamos ver o que acontece. A gente tem esse monte de força aí agora. A gente já tem a normal do bloco, que é perpendicular à superfície que ele está. O peso sempre vertical para baixo. A força de atrito sempre contrária ao movimento. E a gente tem o TY e o TX que a gente acabou de decompor da tensão, certo? Lembrem-se que, você fala assim, ô Daniel, mas cadê a outra tensão, certo? Por que você não decompôs a tensão lá que estava perto da mão do menino, certo? Por quê? Porque agora eu estou pegando as forças que estão agindo no bloco, certo? Naquele segundo slide lá, que eu tinha colocado, eu tinha colocado as forças que estavam agindo lá na mão do menino, quando ele estava puxando o bloco. Agora eu estou pegando o bloco, certo? Só as forças que estão agindo no bloco. Então vamos lá. Na vertical. Na vertical a gente tem o quê? A gente tem a normal, o peso e o TY, certo? E esse bloco não está subindo nem descendo para lugar nenhum, certo? Então a somatória de forças na vertical ela tem que ser zero. Então a força resultante vai ser zero, certo? Porque a aceleração é zero. Então m vezes zero vai dar zero, certo? Se a força resultante vai dar zero, eu vou ter que o N mais o TY, por que é mais? Porque eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, vai ser menos o peso. N mais TY menos o peso, porque o peso está contrário ao normal e ao TY, certo? Então a gente acha mais uma relação. A gente tem que a normal mais o TY vai ser igual ao peso, passando o peso lá para o outro lado. Beleza? Então a gente já tem essa outra formulazinha. A gente vai guardar ela também, certo? Na horizontal, a gente vai ter o quê? Que a força resultante vai ser massa-aceleração, porque a gente está falando que está tendo uma aceleração na horizontal, certo? Na horizontal a gente tem só duas forças, que são essas que estão em verde, que vai ser o TI, o TX e a força de atrito, certo? Se a força de atrito é sempre contrária ao movimento, então vai ser a força que está agindo menos a força que está atrapalhando esse movimento, no caso, Tx menos força de atrito, é igual a massa vezes aceleração, certo? E a gente tem essa outra formulazinha. Aí você fala comigo, não, Daniel, mas é muita formulazinha que a gente já fez, muita continha que a gente já fez. Mas a gente está fazendo isso, já tem 2 vídeos que eu estou explicando a mesma coisa, que a gente está fazendo só esses processos que são os mesmos processos sempre, entendeu? Então a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que fazer bastante exercício para esse processo ficar natural, certo? Não teve nada de difícil até agora, certo? Foram só as coisas que a gente já estava aprendendo que a gente aplicou aqui no bloco, certo? E beleza. Com isso a gente já consegue achar tudo que a gente precisa. Então vamos para a matemática. Eu coloquei aqui na primeira parte aqui todas as fórmulas que a gente tinha achado. Tensão igual a força, normal mais TY igual a peso, o TX menos a força de atrito igual a massa de aceleração, certo? Daqui onde que a gente mexe com isso? Vamos resolver o TY e o TX primeiro, que é o que a gente estava fazendo no começo. T vezes o seno vai ser igual a F vezes o seno. Por quê? Porque a gente tem que o T é igual a F. Então, no lugar de T, a gente pode colocar o valor da força,
certo? A força é 60 e o seno de 30 a gente sabe que é meio, certo? Então, 60 vezes meio é a mesma coisa que eu dividir 60 por 2, então, igual a 30 newtons. Então, tem que TY é igual a 30 newtons. Tx é T vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. No começo do exercício eu pedi para vocês considerarem raiz de 3 igual a 1,7, por isso que tem o 1,7 aí. Então a gente faz 60 vezes 1,7 dividido por 2. A gente acha aí 51 newtons, ok? Para o Tx. Beleza, a gente tem o valor de Tx e o valor de Ty. Vamos pegar a segunda formulazinha que a gente achou, que a gente tinha colocado, que é normal mais Ty igual a peso, certo? Então a gente vai ter que a normal vai ser igual ao peso menos Ty, certo? Então vai ser 50, que é a massa, que era 5 vezes a gravidade, 50, menos Ty, que era 30, que a gente tinha achado. Então 50 menos 30 igual a 20, certo? Percebam que, nesse caso, a gente não tem que a normal é igual ao peso, certo? A normal não é igual ao peso, porque a gente tem uma componente da força que está na direção vertical, certo? Isso faz com que a normal não seja igual ao peso, certo? Pensem comigo, se eu coloco uma caixazinha e eu levanto ela só um pouquinho, às vezes ela não precisa nem levantar, certo? Nem sair da mesa. Vocês concordam que com uma forcinha que eu colocar nela, o contato com o solo pode ser menor? Ele vai ficar menos espremido, certo? E esse menos espremido, esse menos contato com o solo, o contato não sendo tão forte, é o que faz com que a normal diminua, certo? Até um ponto que a normal seja zero e você tire o contato do objeto com a superfície, certo? Então, a normal não é igual ao peso, certo? Talvez vocês venham para essa questão e já falam, normal é igual ao peso, certo? Na verdade, não, o normal não é igual ao peso. Nesse caso, a normal vale 20 newtons, certo? Então, vamos lá, a gente já achou a normal. Agora, vamos tentar achar a aceleração. Por quê? Porque a gente já tem o Tx, a gente já sabe calcular a força de atrito e a gente já sabe a massa também. Então, a gente só falta a aceleração, certo? Tx a gente já sabe que é 51. A força de atrito a gente sabe que é a normal vezes o mizinho, que é aquela característica que eu já conversei com vocês também, que eu já tinha colocado lá no começo do exercício, que era 0,5, certo? E a massa sendo 5. Então, vamos lá, é 51 menos 20, que é normal, vezes meio, isso dá 10, igual a 5 vezes A. Então, eu vou ter 51 menos 10 igual a 5 vezes A. Eu vou ter que 5A igual a 41. 41 dividido por 5, a gente tem que a aceleração é 8,2 metros por segundo, certo? E a tensão? A gente já sabia que ela era igual à força, então a tensão é igual a 60, certo? Com essas três informações, a gente já acabou de responder todas as perguntas, certo? Que eu tinha colocado lá no começo do exercício, que eram o valor da normal, o valor da aceleração e o valor da tensão, certo? Então, fim do exercício, certo? Percebam que a gente só fez o que a gente já aprendeu, a gente já sabia fazer tudo isso, certo? A gente só precisava aplicar essas coisas, certo? Com a lei de Newton, com a força resultante, com o somatório de forças e tudo mais. Mas eu fiz isso tudo com muita calma, tem 3 semanas que a gente já está trabalhando nisso, então eu acredito que vocês conseguiram entender o que está acontecendo. Mas qualquer coisa vocês podem perguntar, se tiver alguma dúvida com o que aconteceu no exercício, vocês podem me perguntar, certo? Então, passo a passo, fala assim, Daniel, chegou essa questão de força aqui para mim. O que eu preciso fazer para resolver ela? A primeira coisa que você vai fazer sempre, quando você tiver um bloquinho, quando tiver uma pessoa, qualquer coisa, você vai desenhar todas as forças que estão agindo no objeto, certo? Primeira coisa, desenha todas as forças. Segundo passo, desenhar o eixo XY, certo? Para você ver se está todo mundo ou na vertical ou na horizontal. Porque se não tiver alguma força na horizontal e não tiver na vertical, tiver algum ângulo, você vai ter que decompor ela, certo? Então, beleza. Já desenhei as forças, já fiz o eixo XY, já decompus as forças que precisava decompor. O que eu faço? Eu faço o somatório das forças na horizontal e na vertical, certo? Vejo se a força resultante ali é 0, se a força resultante ali não é 0, eu coloco mais vezes a aceleração,
certo? Eu faço essa parte de somar as forças que estão acontecendo, certo? Somar os vetores. Beleza. Acabei de somar os vetores. O que eu faço? Aí eu vou para a matemática, certo? Eu coloco todos os valores que eu preciso, resolvo o meu problema, certo? Se vocês fizerem todos esses passos, passo a passo, prestando atenção em tudo que vocês já sabem de força, como que eu aplico cada força, como que eu aplico as leis de Newton, como que eu faço cada coisinha, vocês vão conseguir resolver o exercício, beleza? E aqui agora eu vou deixar um desafio para vocês aplicarem essa coisa de força, como que eu uso a força, como que eu associo dois sistemas e tudo mais. Beleza. Eu estou puxando esses blocos, o bloco A e o bloco B. Tem duas situações que eu estou puxando ele de forma diferente. Numa, o A está ligado no B com uma corda e eu estou puxando esse B. E na primeira eu tenho o A só e com o B em cima dele, certo? O bloco B em cima do bloco A e eu estou puxando o bloco A, certo? Vocês vão considerar para mim que esse bloco A e o bloco B, eles estão juntos, certo? Eles não estão separados, certo? E eu quero saber a aceleração nos dois casos, no caso A e no caso B, certo? Eu quero que vocês calculem a força de atrito nos dois casos, beleza? Isso aí é uma coisa que eu quero que vocês vejam, que vocês apliquem e vocês vejam a consequência disso, certo? Que eu falei com vocês hoje, certo? Na próxima semana eu vou corrigir esse desafio e vocês vão ver que, tipo assim, dá para você fazer com que esse problema fique menor, certo? De uma forma menor. Mas eu quero que vocês façam com a tensão, com a força de atrito, com o normal, com o peso e tudo mais. Eu quero que vocês trabalhem isso que a gente acabou de fazer hoje, certo? Eu coloquei os dados aí, o Mi como 0,5, a massa do bloco A como 2 kg e a massa do bloco B como 3 kg. Certo? E a força que eu estou aplicando é de 60 newtons. No primeiro caso, as dicas que eu dou para vocês. No primeiro caso, eles podem ser considerados como um bloco de massa MA mais MB. Certo? Quando você tiver um bloco em cima do outro dessa forma aí, a gente pode considerar que isso aí é um bloco só de massa MA e MB. MA mais MB, certo? E a aceleração dos dois casos são iguais, certo? Eu já estou te dando isso para vocês, no final das contas, falar assim, não, achei a aceleração desse lado, achei a aceleração aqui. Elas foram iguais? Beleza, eu fiz o exercício certinho. Se elas não forem iguais, é porque aconteceu alguma coisa de errado, certo? Mas aí, semana que vem eu vou corrigir e vocês olhem o que aconteceu de errado, certo? Eu vou colocar lá no Google Classroom para vocês um formulário onde vocês vão colocar só o valor da aceleração que vocês acharam, se vocês acharam ela igual nos dois casos e quanto que vocês acharam na força de atrito. E eu espero muito que vocês façam, ok? Então um abraço e tchauzinho, até semana que vem.